Glória a Deus, amém? Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, vamos iniciar o culto da família, o último domingo do mês. Vamos orar agradecendo ao Senhor, amém? Curva a sua cabeça, agradeça, Pai. Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque o Senhor tem sido, Pai, grande para conosco. Nós temos muito que agradecer nesta oração, abrindo este culto. Deus, nós queremos te louvar, Pai, pelo dia, pela tarde, pela noite, agora na tua casa, manhã, tarde e noite, na tua presença. E aqui estão os irmãos que estão chegando, ó Pai, a família do Senhor, a igreja local, que tem cumprindo o propósito, ó Pai, de evangelizar lá fora, de edificar aqui dentro, tem cumprindo, Senhor, o seu papel de igreja, e está, Senhor, ó Deus, com foco no Senhor, está focado, ó Pai, ó Deus, no Senhor Jesus, autor e consumador da fé, como o Senhor diz na tua palavra, Senhor, visto que nós temos de rodear-nos, Senhor, tão grande nuvens de testemunhas, ó Deus, que nós possamos nos achegar, assim, Senhor, nos livrar do peso e do pecado, que tenazmente, ó Pai, tenta mesmo se apegar a nós, mas nesta primeira oração, nós pedimos perdão, ó Pai, ó Deus, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e nos achegamos a Ti também, Senhor, para que todo peso caia por terra, Senhor, para que possamos levantar a cabeça, para que possamos, ó Deus, continuar olhando para o céu, da onde a nossa pátria é Sião, e assim, Senhor, ó Deus, que toda tristeza agora caia por terra, que toda enfermidade agora em nome de Jesus possa cair por terra e nós possamos te louvar com coração humilde, com coração grato, te louvar não apenas, ó Pai, com os nossos lábios, mas com o nosso coração, com a nossa mente, ó Pai, desperta cada um aqui, ó Pai, para oração, para adoração, desperta, Senhor, para continuar devotos na devoção, Senhor, fazendo melhor, desperta aquele que dorme, levanta aquele que está morto, ó Pai, ó Deus, e Cristo possa iluminar essa vida, Senhor, essa família, e assim, Senhor, nós queremos entregar a Ti, Senhor, mais uma vez, os resultados, ó Pai, da nossa vida, nos entregando primeiro, e depois aquilo que nós vamos fazer aqui, ó Pai, e assim, Senhor, nós abrimos no nome de Jesus, este culto, ó Pai, para a glória do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmos de número 3. Salmo 3. O salmista aqui, ele fala da confiança em Deus. Você confia em Deus? Mas, na verdade, na confiança, né? Em Deus e na salvação. O título aqui da minha Bíblia diz confiança na salvação de Deus. Precisamos confiar sempre no livramento dele para as nossas vidas. Quem achou aí da glória a Deus? Glória a Deus. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém? Você pode dizer glória a Deus? E eu quero destacar aqui o verso 3, que diz assim, ó: porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, e essa parte, ó, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Amém? É o Senhor que levanta a sua cabeça, como o nosso tema
que daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra. Os devotos agora, e começa uma série de temas que nós precisamos agora, não apenas devoção, mas no seu particular, você, devoto, você precisa fazer o melhor com zelo, com dedicação ao Senhor, tudo para o Senhor. Os devotos andam de cabeça erguida, amém? Você está de cabeça erguida? Aquele que está de cabeça baixa, hoje triste, cabisbaixo, o Senhor ordena, erga agora a sua cabeça, levanta a cabeça, porque é Ele que está dizendo, ó, eu sou o que exalto ou que te levanta a sua cabeça, amém? Vamos louvar ao Senhor. Ministério de Louvor, continue de pé e dê e faça o seu melhor para Deus. Não terceirize o seu louvor, faça o melhor para Ele, engrandeça Ele, exalte o nome dEle, amém? Pode aplaudir bem forte o nome de Jesus, toda a glória. Amém. Aleluia. É bom saber que o povo de Deus que adora, louva ao Senhor em todo momento. Como já foi trazido, graças a Deus pela vida do nosso pastor, como já foi trazido por ele, Deus é bom, para resumir o Salmo 3. A glória do Senhor é aqui, está sobre as nossas cabeças, é Ele que nos guarda, é Ele que é o nosso escudo, é Ele que derrota os nossos inimigos, para quem permanece fiel. Então que nós possamos cantar isso, a gente vai falar bastante essa palavra, que Tu és bom, Deus. Então que nós possamos já começar a exaltar o Senhor com as nossas palavras, dar uma glória a Deus, dar um aleluia, falando obrigado para o Senhor Jesus, porque Ele nos trouxe aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Um culto racional ao nome dEle. Aleluia. Glória ao nome do Senhor mais uma vez. Vamos cantar que Ele é bom. Glória a Deus.
nossa alma anseia por Ele, pela bondade dEle, pela benignidade do Senhor Jesus pelas nossas vidas, a misericórdia do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
tão poderoso. E obrigado por ser o Rei do nosso coração. Fonte que eu bebo és minha luz.
Amém? Pode tomar o seu lugar. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Amém? Eu creio que nenhum dos cristãos tem dúvida disso, né? Deus, Ele é bom em todo tempo. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4, nós vamos também adorar o Senhor com nossos dízimos, ofertas. Dízimo, a gente sempre fala, né, como fruto, oferta como semente. Gênesis capítulo 4, versículo 1, fala da oferta de Caim e Abel, né? Diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Só até aí. E a gente sabe, né, irmãos, e a gente precisa repetir, que um dízimo, uma oferta, seja uma contribuição que for, ela está ligada a uma pessoa, a um ofertante, ao dizimista, né? E a gente sempre fala disso, mas o interessante que o nosso tema dessa semana, devotos andam de cabeça erguida, e o Caim, depois que ele fez de qualquer jeito, o coração estava mal, ele descaiu-lhe o semblante. Olha que interessante, né? E aí ele começa, né, já começou, na verdade, a dar alguns passos para se desviar, para se afastar da presença do Senhor. E assim, hoje nós temos, né, a presença do Senhor que está morando em nós, está habitando em nós como igreja, amém? Nós somos a igreja do Senhor e precisamos andar de cabeça erguida, mas muitos têm descaído o semblante, com a sua cara fechada, né, que foi um dos primeiros passos aqui, depois, né, dele ter feito de qualquer jeito, que ele sabia como tinha que ser feito. Um dos outros passos foi que descaiu-lhe o semblante, porque nós sabemos quando Deus se agrada de nós ou não. Nós sabemos, nós não somos bobo, né? Nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança dele. Você sabe quando você não agrada o Senhor. Você sabe quando você agrada o Senhor. Nós sabemos disso. E o Caim sabia que ele não tinha agradado o Senhor lá dentro dele primeiro, antes de levar a sua oferta, antes de, né, no fim dos tempos, né, que a Bíblia ela não relata todo o crescimento deles, fala que eles nasceram, né, do primeiro casal e tiveram cada um sua profissão. Então a gente já imagina aí que teve muita coisa que passou, muitos relacionamentos, muito ensinamento, assim como nós. Quantas vezes nós viemos à igreja, recebemos a palavra do Senhor, nos alimentamos, e aí o Espírito Santo faz a gente lembrar lá fora daquilo que ele falou aqui, mas, né, nós não lembramos da palavra que foi ministrada, né, dia 2 de setembro de 2012. Você não vai lembrar, nem sei se era um dia de culto agora, né, chutando, mas não vai lembrar, mas aquilo te alimentou. E assim também, quem lembra o que comeu dia 2 de setembro, né, não vai lembrar, mas te alimentou. Mas a gente parece que dá muita ênfase ao material, né? Mas nós precisamos dar muita ênfase ao espiritual também, a palavra de Deus que nos alimenta aqui na igreja, a pregação, a revelação da palavra que Deus usa um servo dele para trazer para nós,
um servo de carne e osso, que nós conhecemos, que nós andamos junto, que sabemos, né, o caráter do pastor ou do pregador que está aqui falando. E o Caim, ele descaiu-lhe o semblante, e tem mais, ficou muito irritado, fechou a cara. Olha aí já não consegue mais olhar olho no olho, não consegue mais levantar a cabeça. O crente avestruz, ele quer enfiar a cabeça na terra. Quem já viu o avestruz no desenho, né? E ele existe, né? Esse animal aí, e taca a cabeça na terra. Mas, quando se fala de oferta, de dízimos, de contribuição em espécie, que é esse momento agora do culto, ele está falando que ele não vai aceitar se nós não nos entregarmos primeiro. Acabamos de louvar, né? Ele não nos deixará jamais. O Senhor sabe e conhece o seu coração, a sua vida, o seu tempo, o seu tesouro, o seu talento. Mas que nós possamos agora, de cabeça erguida, de cabeça levantada, né? Estarmos como Abel. Deus se agradou de Abel e depois vem o que ele fazia. Sua oferta no sentido financeiro. O Senhor, ele quer você primeiro. Amém? O Senhor quer você primeiro. Depois, aí você pode trazer, e é lógico, se você abençoar, né, a semente, a oferta, trazer na salva, colocar na casa do Senhor, vai multiplicar em muitas. Isso não é uma barganha, mas é algo que já é a lei da semeadura. É a lei já, é a lei espiritual, não tem como a gente fugir disso, né? E a questão do dízimo é os 10%. Não tem como você trazer 1%, 2%, né? Alguns, traz 20%, 30%, não é 10%, né? Tem lugares aí que já estão pedindo o trízimo. Já mudando aqui, né? Não pode mudar, irmãos. É dízimo. O que passar disso é oferta, né? E a gente sabe que precisamos abençoar. E quem abençoa é porque já é uma bênção. Você é uma bênção. O Caim ele começou a ser um amaldiçoado ali, porque ele escolheu esse caminho, né? Ele fechou a cara, primeiro ele abaixa a cabeça, caiu o semblante, Por quê? O Senhor não se agradou dele, e ele ficou muito irritado. E depois da sua oferta, né? Aí o Senhor pergunta para ele: por que você está irritado? O Senhor pergunta para nós, sempre. O Senhor nunca deixa a gente, né, jogado. O Senhor sempre vai estar perguntando, vai dando uma nova oportunidade para você. Cada culto é uma nova oportunidade para você colocar em ordem a sua vida financeira, porque o Senhor, ele é dono de tudo. Cada culto, cada palavra, cada parte da oferta, dízimo aqui, o Senhor nos dá uma nova oportunidade e ele vai perguntar para nós: por que você está desse jeito? E por que você está de cara fechada, né? Você não pode fazer o que é certo agora, você não pode se arrepender, né? O pecado está à porta, a você cumpre dominar. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E a gente sabe o final da história. Caim não se dominou, matou o seu irmão. E tem muita gente, né, matando o irmão quando odeia o irmão, né, quando há ódio no coração. Mas que nós possamos amar, que esse momento do culto e nós possamos levar para a nossa vida financeira, como administradores e bons administradores que precisamos ser, que possa ser um momento de amor, um momento de, né, sala nupcial, um momento de que nós vamos demonstrar ao Senhor o amor, em levar para Ele primícia, como o dízimo como primícia, ou a oferta, né, como algo de semente, semeando numa terra fértil, que é o reino de Deus, que é a igreja. Amém? Se coloque em pés, vamos orar. Seja a oferta do projeto Templo. Os irmãos que usam esse envelope aqui, projeto Restauração do Templo. Seja a oferta missionária, que a gente usa o projeto Neemias aí, né, para fazer. Seja o dízimo, você já conhece todos os envelopes, mas, Senhor, eu tenho aqui agora a opção do Pix, né? Eu vou dizimar, vou ofertar em Pix, manda lá o comprovante falando, destinando a sua oferta. Essa oferta é para a missão, esse é o meu dízimo, essa, né, é a oferta para o templo, manda e tenha certeza que o Senhor, ele não fica devendo nada para ninguém, amém? Eu já queria estar chamando a diaconisa Dalva para fazer essa oração por nós, por todos os dizimistas, por todos os ofertantes, e que nessa noite você ore junto
e seja um Abel, que o Senhor aceita você primeiro, depois a sua oferta, o seu dízimo, amém? Não seja como Caim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entregamos, Pai, nas Tuas mãos, Senhor, os dizimistas ofertantes desta casa de oração. Abençoe cada um, Senhor, também que está contribuindo através do Pix, Pai. Abençoe a vida, Senhor, e renova, Deus, as finanças, Deus, de cada um deles, Pai. Sim, meu Deus, haja bênção, frutificação, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos no Teu poder, Senhor, na fé dos irmãos, Senhor, que estão cooperando nesta casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou aliado, no esconderijo, não estou sozinho, pois estás se
Glória a Deus. A tempestade não pode roubar a nossa fé. Amém? Pode tomar o seu lugar. Já queria estar chamando todas as crianças para nós orarmos e abençoarmos a vida das nossas crianças. Glória a Deus. Mantenha a sua fé nele. Amém? Graças a Deus. Estenda a sua mão para cá, sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar a vida das nossas crianças. Oh Deus, cada uma delas pertence ao Senhor, ó Deus, e assim nós temos orado, abençoado, Pai, porque através dela, Senhor, oh Deus, a igreja também vai continuar. Elas que têm contribuído, que têm, Senhor, vivido na Tua graça, na Tua paz, abençoa, Senhor, a liderança, Senhor, das crianças, Senhor, e através das nossas crianças na escola, oh Deus, onde eles forem, que eles possam ser um sinal da Tua glória, Senhor, abençoa também os bebês, ó Pai, os pequeninos, e assim aqueles que não puderam estar aqui, mas todas as nossas crianças, representando, Senhor, as crianças, os adolescentes que vão continuar essa obra, possam continuar sempre de cabeça erguida, em nome de Jesus. Amém? As crianças podem ir lá. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, que chegou Ana Lúcia, Pastor Márcio, Zelito, José, Célia, Lúcia, Pedro, Railda, Henrique, Gustavo, Mari, família, Carlos. Tem bastante gente, mas que você possa levantar esse clamor mais uma vez. Coloque em pé, nós já vamos passar para o momento da palavra daqui a pouco também, mas vamos orar por esses nomes. Pai, são pessoas que são carentes da nossa oração sempre e entregamos a Ti, Senhor. Cada nome, cada família, da onde tomamos agora o nome, ó Pai, lembrando que o Senhor está agindo, ó Pai, ó Deus, abençoando, fortalecendo, enriquecendo, Senhor de bênçãos. É o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, essas vidas que foram faladas aqui, Senhor, com fé, e aqueles que estão agora lembrando de entes queridos, de vizinhos, ó Pai, de colegas de trabalho, que agora precisam de um milagre, precisam de uma cura, precisam, Senhor, de uma bênção, e assim possam, Senhor, continuar buscando, perseverantes na oração, na comunhão, em nome de Jesus, na palavra, oh Deus, no partir do pão, em nome do Senhor Jesus. Amém? De pé como estamos, já queria chamar o nosso irmão Rafael, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Estenda a sua mão para cá, Pai. O vaso que o Senhor escolheu nessa noite, Pai, como Ele mesmo diz, ferramenta, ó Pai, que vai ser usado aqui, que o Senhor já falou com Ele, a Tua palavra. Fala, Senhor, com a igreja, fala, Senhor, com o Teu servo, com a Tua serva, que abra os ouvidos agora espirituais, ó Pai, para Te ouvir falar, e assim, Senhor, que o Teu falar, ó Deus, que valoriza essa pessoa, esse irmão, que dá valor, que restaura, e assim seja, Pai, em cada coração, em cada mente, em cada pessoa, em nome de Jesus. E as palmas, louvo o Senhor. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Bom é estarmos aqui, né, irmãos? Bom é estarmos na presença de Deus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler, sempre honrando aquele que escreve, como escreve, com certeza com muito trabalho, a agenda anual. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 26 e versículo 13. O Senhor é bom o tempo todo Deus é bom, irmãos. Já louvamos isso, engrandecemos o nome do Senhor. Levítico capítulo 26, versículo 13 vai dizer assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fosseis escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e fiz andar de cabeça erguida. Sentem dando glórias a Deus. Irmãos, esse é o versículo que está no nosso apacentai dessa semana. O tema dessa semana, pessoas devotos ou devotos andam de cabeça erguida.
andam de cabeça erguida. E se aqueles que têm, né, ali o apacentar, e até está escrito, porque as pessoas que andam de cabeça baixa ou que andam cabisbaixo, como o pastor aqui já até falou na hora da oferta, é porque sempre fez algo errado. Caim cai o seu semblante depois que ele foi rejeitado. Então, às vezes, as pessoas andam de cabeça baixa porque está sempre embaixo de algum jugo. O povo no Egito, o jugo do pecado, e Deus mesmo fala que livra eles. Mas a palavra de que Deus colocou no meu coração, e enquanto eu estava meditando nesta palavra, até escrevi hoje, para não perder alguns tópicos aqui, está lá em Timóteo, capítulo 1, e confesso aos irmãos que eu lembrei muito do Misael, quando eu estava lendo a carta aos Timóteos, irmãos. Porque às vezes a gente sempre traz a mensagem, né? E um dia o Misael falou comigo ali na porta, ele falou assim, mas não é possível. Às vezes as pessoas olham o mesmo versículo, enquanto Paulo vai dizer coisas que eu vou dizer aqui, as pessoas falam de coisas boas, e as pessoas verem isso. E aí o Misael me comentou algo que Paulo que escreve aqui. Timóteo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer dessa forma: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfêmio e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E o Misael me falou essa palavra, irmãos. Ele falou assim, a gente sempre fala que nós somos vencedores, e que Cristo é quem levanta a nossa cabeça, é Cristo quem nos dá força. E aí eu estava na porta, eu e o Misael conversando, e ele falou dessa situação aqui de Paulo. Paulo, depois de Cristo aqui, ele vai ser uma das pessoas mais influentes da igreja. Paulo se torna o apóstolo mais influente da igreja, mais influente até do que aqueles que andou com Jesus, até mais do que Pedro que andou com Jesus. Paulo vai se tornar o mais influente, mas o próprio Paulo vai dizer que entre todos os pecadores, ele é o principal. Paulo reconhece a sua pequenez. Paulo reconhece que ele é pequeno na presença de Deus. Mas o começo ele vai dizer que pela misericórdia de Cristo Jesus. Irmãos, outrora nós fazíamos tudo, como Paulo falou, pela ignorância. Paulo era o maior perseguidor da igreja. Quando Estevão é apedrejado, quando o primeiro mártir ou o primeiro discípulo de Jesus é morto, ali apedrejado, por dizer que estava vendo Jesus no trono, por dizer que estava vendo os céus abertos, por dizer que era filho de Deus, por pregar a palavra de Deus, Estevão é o primeiro mártir, é o primeiro discípulo de Jesus morto. E quem estava ali? Paulo. Aos pés de quem que foi colocado as capas de Estevão para saber se ele estava aprovando ou não? Paulo, este aqui. O que outrora às vezes nós também fazemos. Nosso pastor até acabou de dizer, às vezes nós matamos os nossos irmãos, somos assassinos, às vezes só por não gostar dele.
Às vezes você, não sou muito fã daquele irmão, ou aquele irmão fez algo e eu não tenho, irmão, não tem como eu perdoar ele. Não tem jeito, irmão. É assassino. Se você não perdoa o seu irmão, se você não consegue abrir o seu coração para perdoar o seu irmão, é assassino. Dura esta palavra, mas é a palavra de Deus. E outrora nós vivíamos assim. Outrora nós vivíamos no peso do pecado, igual Paulo, que tinha certeza que estava fazendo o certo. Paulo não matava os crentes ou os judeus por hobby. Não, eu vou matar só porque eu quero. Não, ele tinha certeza, irmão, que ele estava certo. Porque ele estava debaixo da lei. Não adorarás outros deuses. Está lá, está na lei. Deus falou para Moisés, não façais para vocês outros deuses. Então Paulo estava tão arraigado na lei, tão certo, que ele tinha cartas e ele tinha orgulho de matar eles. E ele não fazia isso de cabeça baixa não, ele fazia isso de cabeça erguida. Por isso que o tema da nossa semana agora é devotos andam de cabeça erguida. Só que existem pessoas que estão devotas a outras coisas. Como Paulo estava devoto à lei. Não, mas era a lei de Deus. Está escrito lá. Deus que falou. Então ele estava certíssimo. Até encontrar com o próprio Deus. Até encontrar com o que ele mesmo fala. A misericórdia de Jesus Cristo, porque olha o versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se fosse pelos discípulos, Paulo nunca se tornaria um apóstolo, irmão. Mas ele mesmo fala que é apóstolo de Cristo, escolhido por Cristo. E como o nosso pastor sempre fala, e é verdade, hoje isso é nós. É a minha e a sua vida. Hoje é eu e você. Às vezes nós estamos tão arraigados nas nossas razões, ou às vezes naquilo que nós achamos que é o certo, que eu peguei um versículo da Bíblia lá, e o versículo diz assim, e é isso que eu vou fazer, e telele e telalá. Esqueceu de ler o contexto todo. Às vezes você esqueceu de ler o contexto da onde está escrito e o porquê está escrito daquela forma. Porque se nós pegarmos principalmente o livro de Levíticos, nós lemos o primeiro versículo aí onde está, o livro de Levíticos, irmãos, vai ter, se eu não me engano, 623 costumes. Imagina se nós faz os 623 hoje. Ninguém aqui ia comer linguiça. Calabresa, então, nós ia passar longe. Nós ia passar longe. Algumas coisas que nós gostamos de comer, nós íamos passar longe. A morada do Jacques, que eu esqueci o nome dela, ela ri, porque ela não come carne, né? O Daniel aqui, tranquilinho também, não come carne. Então, esses dois aí, tranquilinho, muitas coisas para eles, ia ser tranquilo. Mas nós que gosta de um churrasco, não vai, né? Como o pastor gosta de uma barriguinha, não ia. Porque a lei estava escrito para eles. Aí você pode então dizer, não, então nós não vamos fazer o que a lei fala. Sim, você vai sim. Porque Jesus não veio para abolir a lei, como ele mesmo diz. Ele veio para cumprir toda ela. E o que é mais gostoso, Jesus traz algo que Paulo aqui, que vai dizer pela sua graça, pela misericórdia dele, nós somos salvos. É pela graça de Jesus, pela misericórdia de Jesus. É Ele quem levanta a minha e a sua cabeça. É Ele quem despedaça o jugo. É Ele quem tira o jugo que o pecado coloca sobre mim e sobre você. É Ele que tira o jugo da lei que há em cima de mim e de você. Porque Paulo também vai escrever que em cima do amor não há lei. Em cima da justiça não há lei.
Não há lei, irmãos. Se você praticar o amor, se você praticar a justiça, não tem nada na lei que vai ali te condenar. Não tem nada. E o apóstolo Paulo então fazia tudo isso com veemência. Mas aqui ele é transbordado. Olha o 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Só esse aqui que transforma, irmãos. Só esse aqui que vai transformar o Paulo em Saulo. É só esse aqui que vai transformar o Rafael em Rafael salvo. Só Cristo Jesus. Só Cristo Jesus que vai mostrar aquilo que nós temos às vezes certeza. Não, irmão, eu tenho certeza que eu estou fazendo está certo, é isso aqui, e é o que o pastor até falou, é aquela visão ali, ó, plana, só vê o umbigo, só vê o pé. Não, irmãos, tem uma visão ampliada, tem uma visão como a oração de Jabes: Deus, alarga os meus celeiros. Que oração maravilhosa. Deus, que o Senhor alargue os meus horizontes. Mas quem é que faz isso? Deus, o Senhor. E assim Deus fez com Paulo. E Paulo está escrevendo a Timóteo, um jovem que está na igreja de Éfeso. E olha o versículo 16. Aí depois que ele já foi transformado, assim como você já foi transformado, aí vem o que nós devemos fazer. Mas por esta mesma razão que me foi concedido a misericórdia, para que em mim o principal, lembra que ele estava falando do principal dos pecadores, evidenciasse Cristo Jesus, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a sua vida eterna. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, depois que Paulo reconhece a sua pequenez, depois que Paulo reconhece que de todos os pecadores, ele era o principal. Depois que ele reconhece que ele deveria andar de cabeça baixa quando estava de cabeça erguida, achando que era o tal, ele entende o quanto é pequeno. E ele entende, reconhece a misericórdia de Jesus Cristo. E aí ele diz o porquê. Ele diz o porquê. Porque para que nele, agora não existe mais Paulo, é igual o nosso pastor nos ensina, é eu e você. Para que em mim, que em você, evidencie Jesus Cristo a sua completa longanimidade e serviço, e de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Você é o exemplo. Eu devo ser o exemplo. Aqui o negócio fica estreito, porque eu e você somos uma carta aberta o tempo inteiro, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde você quer que você esteja. Uma coisa é certa, você nunca está sozinho. Não tem nenhum momento, irmão, não tem nenhum momento que você está sozinho. Pois a palavra de Deus vai dizer que nós, que estamos em Cristo, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Seja de Deus, seja dos anjos, seja testemunhas do demônio, do inimigo, mas estão lá testificando de tudo que eu e você faz. Não tem jeito, não tem escondidinho, não tem o quarto escuro, não tem momento algum que eu e você esteja só. Se você e eu lermos Mateus capítulo 18, não precisa nem colocar, mas lá no capítulo 18 de Mateus,
num dos seus versículos vai dizer exatamente aquele versículo: aonde tiver 2 ou 3 reunidos o nome do Senhor, ali Ele está. Lá está dizendo de 2 ou 3, né? Mas esse é um dos versículos que eu, não vou dizer desafio, mas te trago a curiosidade, por isso que nós não vamos ler. Leia na sua casa, Mateus capítulo 18. E quando você chegar nesse versículo, você vai lembrar do que eu vou dizer agora. Esse versículo nunca está dizendo de um culto. Leia lá, seja curioso, leia. Porque o pastor lá fez isso comigo, então faça também, leia. Leia com a mente aberta e você vai entender que você sozinho, você não está sozinho. Você sozinho tem 2 ou 3 pessoas com você. Você sozinho, você nunca estará abandonado. Jesus é o único que na cruz disse: Pai, por que me desamparaste? Ele estava sozinho na cruz. Irmãos, Jesus estava sozinho no momento da crucificação? Não, tinha uma multidão de gente. Mas Jesus fala que ele está desamparado do Pai. Ah, mas o que isso tem a ver com a mensagem? Para que você entenda que você nunca está sozinho. Você pode até andar de cabeça baixa, porque está triste. Pode. Ah, não aconteceu da forma que Deus disse que ia acontecer, e não estalar de dedo. Ou aquela promessa que Deus me deu, eu ainda estou esperando, ainda estou labutando por ela, e ainda não aconteceu. Pode. Às vezes você recebeu uma notícia triste hoje, ou às vezes aquele problema que você achou que já era para você ter resolvido, ainda não resolveu. Você está cabisbaixo por isso? Você pode. Tranquilo. Porque isso faz parte da minha e da sua vida. Um dos versículos mais gostosos da Bíblia, e que nós sempre vamos dizer, e alguém sempre vai dizer para você quando você está triste, é que Jesus disse que no mundo tereis aflições. É verdade, não é? Mas e o começo e o fim desse versículo? Porque isso está no meio. O início desse versículo, Jesus está dizendo da morte dele, o contexto. E aí Jesus vai chegar nesse versículo e vai dizer assim, ó: para que vocês tenhais paz em mim. Primeiro você tem que ter paz. Primeiro você tem que ter paz. Em quem? Em Jesus. Não é paz na conta bancária, não é paz com a esposa, ou paz com o amigo, ou paz no emprego. Não, é paz nele. Não é nem paz com ele, é paz nele. Irmãos, aí olha o contexto engraçado desse versículo. Nós já vamos voltar para o que nós estamos falando aqui. Depois que você tiver paz, aí você terá aflição. Irmão, ou eu tenho paz ou eu tenho aflição. A Rosana até riu. E é verdade, porque ou você tem paz ou você tem aflição. Mas Jesus está garantindo que você vai ter paz nele. E a paz nele te trará no mundo aflições. Aí o final do versículo vai dizer: mas, vírgula, tem de bom ânimo. 3 coisas no único versículo, irmão. Tenha paz em Jesus. Ande de cabeça erguida, porque eu e você tem paz em Jesus. E em Jesus também teremos aflições no mundo por causa de Jesus. E aí ele vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele te anima e desanima e te anima de novo, no mesmo versículo. Jesus é maravilhoso, irmãos, e ele transforma a minha e a sua vida. Por isso que Paulo vai dizer, depois da misericórdia de Jesus, eu, Paulo, o principal dos pecadores, se torno um exemplo, para que todo aquele que queira a vida eterna. Que eu e você possamos dizer como Paulo, que eu e você possamos dizer: eu me tornei um exemplo, para que todo aquele que queira a vida eterna, possa ser como eu sou.
Ah, mas nossa, que palavra egocêntrica dizer que tem que ser um exemplo como eu sou. Se você está na igreja, se você aceitou Jesus, vem aqui, aceitou Jesus, faz parte do corpo de Cristo, se batizou, está aqui constantemente ouvindo a palavra de Deus, e se não se considera um exemplo, irmão, peça perdão hoje, porque ainda dá tempo, porque está errado. Se eu e você não se tornar um exemplo, estamos perdendo tempo na igreja. Se um ímpio não conseguir olhar para você e ver a diferença que o Espírito Santo de Deus faz na minha e na sua vida o tempo inteiro, estamos perdendo tempo de vir à casa do Senhor. Porque, irmãos, nós somos uma carta aberta o tempo inteiro. Seja uma bênção onde você colocar as mãos. Faça como lá em Deuteronômio está escrito: se você atentamente ouvir a minha voz e fazer tudo conforme está escrito, serás tu bendito ao entrar, e será tu bendito ao sair. Tudo que você colocar as mãos prosperará. Se eu e você fizer tudo conforme está escrito aqui. E Paulo reconheceu isso. Porque Paulo reconhece que a partir do momento que ele é transformado por um motivo, para ser exemplo para outras pessoas. Deixa eu só correr um pouquinho, senão não vou falar tudo que eu quero. E o versículo 17 vai dizer assim: assim é o Rei, eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Paulo reconhece para quem que é a honra. Paulo aqui reconhece para quem é toda a honra. O Deus invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, irmãos, o único digno de todo louvor, de toda aceitação, é Jesus. E aí, só dá um pulinho aí, ó, em Timóteo capítulo 4, versículo 12. Paulo lá foi transformado, e ele entende então, que após eu e você ser transformado, somos transformados para transformar outras pessoas, através da minha e da sua vida. Através da minha e da sua vida. A palavra de Deus tem que estar em nós todos os dias. E Timóteo capítulo 4, ele continua essa carta maravilhosa, e ele vai dizer assim no versículo 12: ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torne-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele está dizendo isso para um jovem. Paulo está olhando para Timóteo e dizendo assim, ó, não despreze quem você é. Não despreze. Ah, mas eu sou tão pequenino. Ah, mas eu nunca preguei na igreja. Ou nunca fiquei lá na frente. Vou até fazer um elogio aqui, vou fazer para o Alex, mas referente à sua esposa que dirigiu o culto quinta-feira aqui. A irmã Daniele falou algo aqui que é verdade. Todas as vezes que nós pegamos esse microfone, nós sentimos algo, nós sentimos a responsabilidade, irmãos. Às vezes o irmão até pensa, não, mas o irmão Rafael fala isso, parece ser, irmão, mas aqui o negócio treme, porque a responsabilidade de falar com o povo escolhido de Deus. E ela falou isso na quinta-feira e eu fiquei pensando, e é verdade. Está bem que não é só comigo, acontece com todos. Irmãos, porque o dia que nós perdemos isso, o dia que nós perdemos o medo de pregar o Evangelho, ou de vir aqui pregar a palavra de Deus, e nós não tivermos o sentimento, não é de medo, mas de responsabilidade, nós se tornamos oradores de qualquer coisa, menos da palavra viva de Deus.
E é o que Paulo fazia. Paulo pregou, irmãos, em várias cidades. Paulo vai ser preso, e não só nessa carta que depois ele vai dizer que alguns até desprezaram ele, alguns até abandonaram Paulo. Mas Paulo sempre tem ciência que Deus, que Jesus o designou para pregar o evangelho aos gentios, a mim e a você. Porque nenhum de nós aqui sentado nasceu lá em Jerusalém, ou nenhum daqui é nascido judeu. Garanto isso. Ou se tem alguém, então nós é tudo gentio. Éramos gentio. Mas Deus nos salvou pela graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí ele vai dizer para Timóteo que ninguém, nem você mesmo, e ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Torne-te padrão. Seja uma pessoa ao ponto de alguém olhar para você e falar assim, ó, eu quero ser um cristão igual o Jackson é. Quero ser igual a ele. Porque se eu for igual a ele, eu vou chegar no céu. Que eu possa olhar para ele e ser, não, mas o meu modelo é Cristo, é verdade. Mas que o modelo dele seja Cristo. Porque muitas pessoas, às vezes, não vai conseguir chegar aqui na igreja, irmãos. Mas vai chegar onde você está. Às vezes as pessoas não vão conseguir chegar aqui, mas vai chegar lá no carro do Jackson, que é Uber, em São Paulo. Às vezes a pessoa nunca vai conseguir chegar aqui, mas vai estar na casa dela, onde eu e o Misael atende com internet. Ou às vezes aonde a Leandra atende lá na loja, aonde o Alex atende na casa do cliente. O cliente que chega na loja do Edson. Está vendo que nós todos aqui, irmãos, temos todos nós aqui somos missionários aonde nós estamos. A Letícia é lá na faculdade. O irmão Alexandre é onde ele pinta. Tudo nós fazemos e tudo nós espelhamos Deus. Porque você não vive só na igreja. Você não vive só na igreja. Você vai no mercado. Você vai na loja comprar algo. Você vai no posto de gasolina abastecer. Mas aí você pensa, não, mas lá no posto de gasolina, ninguém passa 30, 40 minutos batendo papo, enchendo o tanque do carro, não. Mas um bom dia que você dá para o frentista do posto de gasolina, que eu acho que é um dos lugares mais rápidos que a gente passa. Você fala, põe R$50, ele coloca R$50 em segundos, que aquele negócio passa tão rápido, em segundos. Mas o bom dia que você dá é o brilho do Espírito Santo na minha e na sua vida. Sabe aquele bom dia, aquele boa tarde que você dá ali para a pessoa do caixa, do Chibata, que você vai comprar? Aquele bom dia que você deu ali, às vezes a pessoa não teve um bom dia ou não está no bom dia, mas o seu bom dia pode transformar a vida daquela pessoa. E é o que Paulo está nos ensinando, tornar-se um padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento. Qual é o proceder? Como que você procede quando você chega na padaria para tomar o café? Ou quando você sai de casa? Ou quando você encontra a primeira pessoa que você viu na rua, fora da sua família? Qual é o seu procedimento? Seja o exemplo. No amor, na fé e na pureza. Seja o exemplo. E não só o exemplo, seja o padrão. Não é só o exemplo, é para ser o padrão a ser seguido. Mas o padrão, se eu seguir o Misael, eu não vou seguir do jeito que o pastor é, porque são duas pessoas diferentes. São o mesmo Deus. Mas o jeito que o Misael fala não é o jeito que o pastor fala, não é o jeito que eu falo. É verdade. Mas todos nós somos um único corpo. Nem todos são mão, nem todos são cabeça, nem todos são pés, nem todos são rim, nem todos, mas todos fazemos parte de um único corpo. E algo que nós temos em comum, Jesus é o nosso padrão. Coisas que nós temos em comum, Jesus Cristo é o nosso padrão.
E para não deixar de... Vai lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo 7. Só para a gente finalizar, e você sair daqui dando glória a Deus. Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo vai escrever, vamos ler o versículo 6, para o mesmo Timóteo, para o mesmo jovem. Por esta razão, pois te admoesto, ou te ensino, ou te ajudo, reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aí o versículo 7 vai dizer assim, ó, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, vírgula, mas de poder, de amor e de moderação. Está aí. Você acha que você recebeu um espírito para você ficar de cabeça baixa? Do inimigo falar assim, ó, você não é capaz, ou você não pode, ou você não tem estudo, ou você não é eloquente, não fala... Porque toda vez que eu termino de pregar, minhas filhas falam um monte de palavra errada que eu falei. Vocês acham? Não é. Não foi por isso que Deus me deu o espírito dele. Não, Ele não te deu o espírito de covardia. Ele te deu um espírito, não te deu o espírito de covardia, mas um espírito de poder. Um espírito de amor. E um espírito de moderação. Irmãos, é Paulo falando para o mesmo jovem, para a mesma pessoa. A mesma pessoa que Paulo disse lá atrás, no capítulo 4, versículo 12, seja um exemplo padrão na palavra, no procedimento e no amor, na fé e na pureza. É o mesmo jovem que Paulo depois está dizendo assim, ó, Deus não te deu um espírito de covardia, então não seja covarde, porque não é o espírito que Deus te deu. O espírito que Deus te deu não é para você andar de cabeça baixa, é para você andar de cabeça erguida. Porque Paulo, mesmo errado, ele não andava de cabeça baixa. Paulo, mesmo matando os discípulos, ele não andava de cabeça baixa, ele andava de cabeça erguida. Porque tem gente que mesmo errado, mesmo no pecado, ele já fez tanto aquilo, já acostumou tanto com aquilo, que ele ainda anda assim, ó, narizão lá em cima. É assim. A palavra de Deus não diz que, olha aquele que está de pé para que não caia. O mesmo Timóteo, o mesmo jovem. Não está mandando para outra pessoa, não está mandando para outra igreja. Está demonstrando o mesmo jovem. Ele está ele está exortando, ele está encorajando o mesmo jovem. Paulo está encorajando eu e você da mesma forma que ele encorajou na primeira carta. Seja o padrão. Já que eu e você fomos transformados, já que eu sou o principal dos pecadores e entendi o porquê. Deus me transformou para que eu, através da minha vida, dos meus procedimentos, transforme outras vidas. Através da minha devoção, porque Paulo se torna devoto ao Senhor Jesus. Através da minha devoção, outras pessoas também venham ser salvas por Cristo Jesus, pela sua graça. Então torne-se padrão. Padrão na palavra, padrão no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aí para o mesmo jovem, vou acabar, pastor. Para o mesmo jovem, para a mesma pessoa, ele vai dizer assim, ó, Deus não te deu espírito de covardia. Porque às vezes nós somos covardes. Às vezes nós temos medo de falar. Ah, porque se eu falar ninguém vai me ouvir.
Ah, se eu falar, ninguém vai dar atenção. Ah, se eu falar, as coisas não vão para frente, porque eu sou pequenino. Gideão falou isso para Deus. Sou o menor da casa do meu pai. A tribo que eu sou é a menor. E mesmo assim, o próprio Deus falou para ele: vai nesta tua força. Deus não falou nem para ele: vai na minha força. Falou: vai na tua, na que você já tem. Porque eu vou multiplicar o vigor daquele que não tem nenhum vigor. Coloca para nós Isaías capítulo 40 e versículo 29, e nós vamos finalizar nesse versículo. Você não tem espírito de covardia. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E olha o versículo 29 de Isaías 40. Faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Tem zero. Zero vigor. Zero força. Deus multiplica. Deus multiplica. Coloca o 30. Coloca o versículo 30. E os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços exaltados caem. 31. Mas os que esperam no Senhor se renovam as suas forças, sobem como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o Deus que eu e você serve. Esse é o Deus que transformou a vida de Paulo. Esse é o Deus que transformou a vida de Timóteo. Esse é o Deus que transformou a minha e a sua vida outrora. Esse é o Deus que Paulo reconhece que ele é o principal de todos os pecadores. E ele reconhece o porquê foi transformado, para ser o padrão. Através da minha vida e da sua vida, outras pessoas possam vir a Jesus. Ah, mas eu não tenho nenhum vigor, eu não tenho mais força, eu caminho e estou cansado, não tenho mais força, eu leio e não entendo, eu oro e Deus não me responde. Está aí, ó, Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como águias e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O Deus que multiplica o zero e faz alguma coisa é o meu e o seu Deus. Vamos levantar e vamos agradecer a Deus. Deus, quero agradecer a minha oportunidade ao pastor que sempre confia em nós. Lá em Timóteo capítulo 2, versículo 15, só para a gente finalizar, vai dizer assim, ó. Põe lá para mim, por favor, só para não esquecer, que foi a última marcação que eu fiz, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha como que eu e você tem que estar todos os dias. Procure apresentar-te a Deus Vamos lá de novo. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Você não tem do que se envergonhar em momento algum, que maneje bem a palavra da verdade. Saia daqui sabendo isso. Manejar bem a palavra não é estar aqui e pregar a palavra de Deus, não, irmãos. É você crer e ter ciência de onde Deus te tirou, e que você é o padrão a ser seguido. Deus, obrigado, Pai. Obrigado a Deus pela tua mensagem, pois este povo aqui é todo seu. Pai querido, se esta noite, ó Deus, alguém aqui entrou achando que não é o padrão, ou Pai querido, alguém entrou aqui esta noite, ó Deus, e no seu coração achou que é pequenino, está cabisbaixo, ó Pai, pelo peso às vezes da angústia, ou do pecado, ou alguém que disse que ele não merece. Que esta noite, ó Deus, nós possamos sair daqui com um espírito de poder, com um espírito de amor, com um espírito de moderação em nossas vidas.
Pai querido, que nós não temos espírito de covardia, mas que nós possamos manejar bem a sua palavra, a palavra da verdade. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esta noite especial. Obrigado, ó Pai, pela tua misericórdia em usar a tua ferramenta, pois a palavra é sua, o povo é seu e a ferramenta é sua, no nome de Jesus. E toda honra, toda glória, todo louvor seja para o Deus invisível, mas real, da eternidade a eternidade. Amém. Erga agora a cabeça. Não fique triste, oh não, porque para eu ser assim, até disse Deus me esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Se você cair, se levanta. Você chorar, Ele te consola. Quando o inimigo Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, através sua vida. Mas esse calabouço seja um vencedor. Ele é o Os irmãos podem sentar. Erga a cabeça. Os devotos andam de cabeça erguida. Amém? Que essa
Agora, daqui para o final do ano, vai ser uma série de mensagens falando não só da devoção, né? Falando de você como um devoto agora. E aí vai confrontando se você está devoto ou não, vai melhorando, vai mudando atitudes, reações, mudadas em ações, e por aí vai, porque o Senhor sempre dá uma nova oportunidade para nós. Amém? Hoje é o último domingo também do mês de setembro, e nós, como de costume, vamos orar pelos aniversariantes de setembro, estando aqui ou não, né? Os que estão no cadastro, está aqui na tela. Se você fez aniversário em setembro e não está na tela aí, pode vir aqui na frente para a gente orar também, tá bom? Está aí o irmão Rubens. O Rubens hoje não está aí. Foi passear. Não teve jeito, né? Perdeu o bolo. Você perdeu a parte do bolo, né? Eu pensei que era só oração, né? Perdeu, não só oração, muito bom. A Rosana, a pastora Rosana também já está aqui, fez aniversário. Durou 73. Camila está aqui. A Rita está lá embaixo, né? Vai chamar a Rita para nós. Quem puder chamar a Rita lá, prazer. Maria Alice, o irmão Rubens também, né? Perdeu o bolo de novo. E a Cleusa, a irmã Cleusa, faz dia 30 também, né? Vem aqui para nós orarmos, para vocês já. A irmã Cleusa ainda vai fazer, a irmã Alice ainda vai fazer, mas a gente já vai orar, porque o bolo já está aí, né? E de casamento, tem alguém? Casamento? Coloca aí para. Casamento tem 3. Boda de marfim, perdeu de novo Rubens e Alice. Não veio. Perdeu 2 vezes. Gilmar e a Débora, o Gilmar está ali. Vem. A Débora está ruim, né? Está orando pela Débora. Gilmar pega a bênção. E o Vicente e a irmã Graça. Vem aqui na frente para nós orarmos. Traz eles aqui. Tem mais alguém que fez aniversário de setembro, que não está ali? Vem aqui na frente. Esses aí são do cadastro. Se você ainda não fez o cadastro mesmo, procura a irmã Camila ali. Você fazer. Estenda a sua mão para cá, vamos orar os aniversariantes primeiro, depois para os casais. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar mais uma vez a vida da nossa irmã Camila. Pai, que esse mês completou mais uma primavera. Deus, mais uma flor que nasceu no seu jardim, que seja muitos anos de vida, paz com Deus. Também, Senhor, a pastora Rosana, Pai, que ali no dia 6 completou mais uma primavera, abençoa, continua abençoando a vida dela, curando, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Oramos também pela vida da irmã Cleusa, que agora é dia 30, Deus, vai ficar mais nova, vai estar recebendo ali, Senhor, do Senhor já, da igreja de Cristo, essa oração, abençoando a vida dela, continua trabalhando na mente dela, Pai, Deus, abençoando, fortalecendo a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a sua alma, o espírito, que ela continue sendo esse canal de bênção na sua família, na sua casa. Também oramos pela vida do irmão Rubens, Pai, completou mais um ano de vida. A Rita também, Senhor, que está ali na escolinha. E assim, Senhor, a irmã Maria Alice, que vai estar completando dia 30. Também, Senhor, pelos casais. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Rita, Pai, que completou mais uma primavera esse mês de setembro, que ela continue crescendo nos teus caminhos, abençoa a vida dela, que ela cresça não só em estatura, mas graça, conhecimento de Deus, diante de Deus e também dos homens. Pai, abençoa esse casal que mais uma vez completa mais um ano de bodas aí, Senhor, irmão Vicente, irmã Graça, estão, Senhor, sendo abençoados, estão abençoando, e o Senhor, Pai, continue, Deus, abençoando eles com conhecimento um do outro e os dois de Deus. Também abençoando a vida do irmão Gilmar aqui, que está representando o seu casamento, a irmã Débora, que não está bem, mas nós já oramos por ela, já está melhor lá. E agora, Senhor, que seja mesmo, Senhor, renovado o seu casamento, a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Oramos também pelo casamento do irmão Rubens, da irmã Alice,
que sejam abençoados, fortalecidos, onde estiverem, que estão lá, Senhor, também, nesse passeio de aniversário de casamento, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Parabéns para você, saudade querida, muita felicidade, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado e um eterno sorriso. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém? Deus abençoe todos, irmãos. Aí está o bolo, né? Nós vamos encerrar o culto. Os irmãos não vão embora sem comer um pedaço de bolo. Aí a lembrança também. Deus abençoe. Nós vamos orar e os irmãos sentam, tá bom? Da mesma forma, como todos os meses, vai ser servido aí no lugar, tá? Coloca os avisos para nós. Nós temos agora essa semana, né? Como os irmãos já estão aí, né? Convidando, falando. Esse mês de outubro, agora finalzinho de outubro, nós temos o aniversário da Umasbrac. Umasbrac? Aí, ó. Os irmãos estão ensaiando já. Tem o tema, os homens celebrai, quinta-feira, dia 30 de outubro, e no sábado, dia 1º de novembro. Os irmãos vão convidando, as irmãs, convide as pessoas, é um culto dirigido, né, pelos homens, mas toda a igreja aqui pode convidar pessoas que não são crentes também, né, para você evangelizar aí. Também outras igrejas vão estar aqui conosco, se alegrando, tá bom? Esse é o aniversário da Umasbrac, que está chegando, né? E a gente está quase... Daqui a pouco a gente está terminando o ano, né? Depois tem da UFEBRAC, e aí a gente vai estar fechando. Mas também essa semana, convide alguém para estar nos cultos. Terça-feira, nós temos ensinado aqui a teologia da mutualidade, né? Então, os irmãos que querem aprender, né, mais e mais, terça-feira, nós estamos falando de comunhão uns aos outros, relacionamento, né, mutualidade, amor, né, a Deus primeiro, mas ao próximo. Terça-feira, às 19h30, nós temos uma oração aqui antes, né? Também uns 15 minutos de oração, depois o louvor e o estudo, né? Amanhã de manhã, a oração, se você pode vir, 7 horas, das 7 às 8, vem orar, venha também consagrar a sua semana. E na quinta-feira, já é o culto de departamento, já é outubro, né? Vai ser dirigido aí pela nossa Adobrac, né? Os líderes da Adobrac, a Adobrac e as crianças menores, né? A Adobrac vai estar encabeçando junto com a Menibrac esse culto, dirigindo, mas toda a igreja aqui presente. Convida mais um, convida alguém para estar com você, não só criança, mas todos. E aí a gente tem na sexta-feira, reunião dos homens, as irmãs de quinzenal, né? E no sábado já temos também a Adobrac, que se reúne à tarde, né? E a Jubrac à noite. Amém? Então são esses avisos. Tem mais alguma coisa aí? Nada. A tarde da bênção já está ali também. Os irmãos estão lendo aqui, né? Eu acho que eu vou parar de fazer isso aqui. Os irmãos já estão lendo, né? Uma hora eu vou parar. E vou pedir para os obreiros parar também. Os irmãos vão... Esse aqui já é de praxe, a não ser que tenha alguma coisa diferente, né? O estudo a gente tem que falar assim, uns aos outros. E a gente vai por aí. Os irmãos gostam de colocar o cartaz ali para a gente lembrar. Tá bom? Então, a gente vai, da mesma forma, a gente encerrar o culto, os irmãos sentam, não vai embora sem comer um pedaço do bolo aí, que está uma delícia aí para a glória de Deus. Se coloque em pé, vamos estar encerrando. Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Amém. Senta aí e vamos receber o bolo para a glória de Deus.